Bem-vindos à Biblioteca da Meia-Noite. Meu nome é Julia Molina e hoje eu vou falar sobre 3 perguntas que sempre me fazem quando descobrem que eu trabalho no mercado editorial. Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja aí aguentando firme e forte a quarentena, que apesar dessas adversidades que a gente está passando, que todo mundo esteja vendo alguma luz, né, se mantendo otimista, se mantendo mais nos altos do que nos baixos. Eu sei que é um período meio complicado, mas com a ajuda de todos, com a solidariedade de todos, a gente vai conseguir passar por esse período. Como eu disse antes, no começo do vídeo, eu vou falar um pouquinho, vou tentar responder, né, da melhor forma, as 3 perguntas que sempre me fazem quando descobrem que eu trabalho no mercado editorial. Queria deixar claro que são respostas baseadas na minha experiência. Faz uns 3 anos e meio que eu já tô no mercado, e antes disso eu era uma pessoa que era fascinada pelo mundo editorial, então eu pesquisava sobre, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre como funcionava o backstage, então essas respostas são baseadas nisso, nessa experiência, nesse meu background de pesquisa e experiências profissionais. A primeira pergunta que eu quero responder é a clássica de todas. Os livros vão acabar? Os livros físicos vão ser exterminados pelos livros digitais? Foi por isso que aconteceu a crise de 2018? Foi por isso que a Saraiva teve que entrar em recuperação judicial? Foi por isso que a cultura quebrou? Não. Eu não acho que os livros físicos vão acabar. Existem várias pesquisas que demonstram que nós, leitores, seres humanos, temos apego ao físico, temos o apego emocional, a sensação de folhear uma página, sentir o cheiro do livro, tocar, abraçar. É uma coisa que é muito humana e é difícil ser reproduzida quando o livro é digital. Óbvio que nos tempos atuais, a crescente, né, do livro digital é mais fácil de ser percebida, porque é mais prático. É mais prático você carregar 1000 livros num celular do que 1000 livros sozinho. Na verdade, eu acho que é impossível você, como ser humano, carregar 1000 livros com você. Então, por isso que teve esse crescimento. Mas eu lembro que quando eu trabalhava na Companhia das Letras, foi o Marcus Doyle falar com a gente. Marcus Doyle é o cabeça da Penguin Random House, é o CEO de lá. Ele demonstrou, né, pelos números da Penguin Random House, que é um dos maiores aglomerados de editoras no mundo inteiro, né, que apesar de ter tido essa crescente de livros digitais, né, de compra de livros digitais, e uma consequente queda na compra de livros físicos, depois de um tempo existe um crescimento de livros físicos. Por quê? Normalmente faz parte da tendência, né, humana, a partir desse momento que a gente sabe que os leitores têm um apego ao físico, os consumidores lerem a história, gostarem muito dela e quererem ter o exemplar físico também. Então, a partir de um momento, existe uma retomada, né, da venda dos livros. A crise de 2018, eu pessoalmente associo com outros fatores. Bom, o mercado editorial eu considero que tem 3 pilares. O primeiro pilar, que é as compras do governo. O segundo pilar, que é as compras de livrarias. E o terceiro pilar, que é a venda da editora direta para o leitor. Não, o primeiro pilar seria as compras do governo, que sempre fizeram grande parte, né, dos ganhos das editoras aqui no Brasil, que desde 2016, se eu não me engano, têm sido cortadas, enfim, piorou um pouquinho mais com esse governo. Na verdade, o maior problema é que desde até outubro do ano passado, mais ou menos, o MEC não estava funcionando. Então, as compras dos governos, os editais de compra de livros didáticos, de livros paradidáticos, eu lembro que só tinha saído em dezembro para ser entregue em janeiro, que é um tempo absurdo, né? Os livros didáticos e os livros paradidáticos precisam de um tempo para serem adaptados aos padrões dos editais que saem.
Mas enfim, as compras não andam sendo boas, né? Então isso é um pilar que já está enfraquecido. O segundo pilar são as livrarias físicas. Infelizmente, o mercado editorial é baseado no sistema de consignação. Então, o que acontece, propriamente dito? As editoras entregam os livros para as livrarias, elas vendem com 50% de margem de lucro, ou seja, 50% do preço de capa é repassado para as editoras e 50% fica, né, para as livrarias. E depois elas entregam o dinheiro dos livros que foram vendidos ou devolvem os livros que não foram. Só que a partir de 2014 aconteceu que a Amazon entrou com mais força aqui no mercado brasileiro e ela não tem essa margem. Ela decide os preços e a margem das editoras não é 50%. Então as editoras normalmente são repassadas 30%, acho que no máximo 40%. Isso faz com que a Amazon consiga ter preços menores e extremamente competitivos. As livrarias físicas, o que fizeram com a entrada forte da Amazon aqui no Brasil? Tentaram competir com o preço. Só que a margem que tinha que ser repassada para as editoras continua a mesma, 50%. Então, houve um problema de gestão, houve um problema de administração e houve um problema de tentar competir com algo que não é possível, né? Então, a Amazon podia abaixar o preço o quanto quisesse, porque a margem que ela vai repassar para as editoras é menor. E as livrarias não, então o lucro delas ficava bem comprometido. Em 2018, vários livros ficaram sequestrados nas livrarias porque as Saraiva e a Cultura simplesmente pararam de pagar e repassar o dinheiro, porque elas estavam falidas, estavam quebradas por um problema de gestão. E eu interpreto como um problema de tentar competir com algo que não é possível. As contas não fecham, não tem como fazer essa política de preço extremamente agressiva que a Amazon faz. Então, os 3 pilares, né, do mercado, 2 já estão comprometidos, porque as livrarias pararam de passar dinheiro, depois retomaram em 2019, estão devendo bastante dinheiro para as editoras, e com a crise da coronavírus, a Saraiva já falou que não vai repassar dinheiro, então é um problema bem grande, né? E, na verdade, como vocês podem ver, não tem nada a ver com o e-book, né? Na verdade, o e-book é uma solução para as editoras continuarem ganhando dinheiro. O trabalho do editor continua o mesmo, a margem de lucro é um pouquinho... Na verdade, a margem de lucro eu acho que continua mais ou menos a mesma, né? Porque você não tem o custo de gráfica para fazer os e-books e você tem um custo menor de tecnologia para criar os e-books. Então, até o arquivo final, o trabalho continua o mesmo. Mas a parte cara, que é estoque, que como que fala? A impressão, que é muito cara no Brasil, papel, que é muito caro no Brasil, não tem. Então, assim, os livros físicos não vão acabar. O mercado editorial precisa se reinventar, é um problema muito difícil de logística, de distribuição, mas precisa reinventar os moldes que ele tá se segurando com todas as forças. A gente viu em 2018 que o sistema de consignado é um buraco. As livrarias quebram, as editoras quebram. Isso é um problema muito grande, né? Tem muito profissional nesse mercado que pode perder tudo num piscar de olhos, porque quebrou uma livraria. E é isso, eu acho que eu respondi a pergunta da forma que eu gostaria e da forma que eu entendo, né? A segunda pergunta que sempre me fazem: por que a editora não terminou a minha série favorita? Gente, vai um pouquinho também dentro da questão econômica. Livros são caros? São. Mas o material do livro é caro também. Papel é muito caro aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai publicar um livro, tem um processo de viabilidade, né? Então, eles veem quando que vai ser o break-even. Break-even significa quando que esse livro vai se pagar. Você paga os direitos autorais, que é caro, você paga, né, se for um livro internacional, livro nacional não é tão caro, né? É um pouco mais fácil de fazer. E tem até uma dinâmica diferente, porque o autor tá aqui no Brasil, então você pode fazer várias
ações de marketing que você talvez não conseguiria fazer facilmente com um livro traduzido. Mas, enfim, você tem um curso de direitos autorais, você tem um curso de tradução, você tem um curso de preparação, você tem um curso de revisão. Revisão, normalmente, não é só uma. Então, são mais, no mínimo, 2 revisões além da primeira. São preços diferentes, mas tudo bem. Tudo isso tem um custo. Depois você manda tanto para virar e-book quanto para virar um livro físico. Gráfico é caro, papel é caro. Papel, principalmente, se eu não me engano, é importado. A gente não usa o papel produzido aqui no Brasil. Então, isso eleva muito o preço, o custo de se fazer um livro. E o break-even serve para você saber o quanto que custou tudo isso e a quantidade de livros que você precisa vender para esse preço, né, zerar. Então, a partir daí, a editora só tem margem de lucro. O que acontece? Muitas vezes, as editoras publicam achando que o mercado está disposto, né, a comprar livros, e a quantidade de livros não chega nem na metade da tiragem, né? A tiragem de livros é a quantidade de livros que foi impressa, né, que está disponível no mercado. Se um livro tem uma tiragem de 5.000 e só vendeu 500, infelizmente, é um livro que a editora vê que não vale a pena o investimento, né? Existem várias polêmicas sobre isso, assim. Eu tenho uma crítica super forte a algumas políticas de editoras de acharem que livros comerciais se fazem sozinho. Você só larga ele no mercado, não faz tanta ação de marketing comercial e espera que ele vende totalmente essa tiragem que eles colocaram, que normalmente é bem alta para livros comerciais. Às vezes isso não dá certo. Eu não acho que você pode simplesmente largar o livro e... Bom, você está publicando ele por um motivo, né? Então, trabalhe com ele. Mas livros que não têm a série continuada, normalmente, não tiveram uma boa venda. Outros fatores que prejudicam a venda também, além de falta de ação de marketing da editora, falta de trabalho da editora, pirataria colabora bastante com isso, infelizmente. E eu acho que seria as duas coisas que prejudicam bastante na hora da venda, né? E, assim, é uma situação muito difícil. As editoras, eu pelo menos quando estava como estagiária na companhia, eu sei que tem muitos livros que as editoras que trabalharam neles têm muito carinho, só que é totalmente inviável financeiramente dar continuação, né, à série. Porque existe um gasto mesmo, é um investimento que acaba não se pagando e livro, além de entretenimento, é produto. Infelizmente, a gente tem que ter um pouquinho também de pé no chão para entender que a economia vai afetar um pouquinho, né, esse lado, se a gente vai continuar publicando ou não. A gente sabe que tem fãs que são muito fervorosos com alguns livros e ficam muito tristes quando a série acaba, mas eu acho que o sentimento de tristeza não é só dos fãs, é também de quem apostou no livro, achou que ia ser um sucesso e simplesmente não deu muito certo, né? Não adianta só 100 pessoas comprarem um livro, tem que atingir a tiragem, tem que atingir pelo menos o break-even para não ser um prejuízo para a editora. E a terceira pergunta que sempre me fazem é como publicar o meu livro. Gente, não é fácil publicar um livro, realmente. Então, eu pensei em responder essa pergunta, na verdade, dando algumas dicas que eu percebi quando eu tive contato com manuscritos, né? Primeira coisa, é muito importante o autor trabalhar com a sua presença online, trabalhar com o seu marketing pessoal, porque as editoras vão apostar no que é mais certo. Uma pessoa totalmente desconhecida, que não tem um marketing pessoal tão bom, que os outros não conhecem, pode ter um livro muito bom, mas no período que a gente não está publicando muita coisa, com os 2 pilares dos 3 comprometidos, fica muito difícil a editora publicar e apostar num livro de uma pessoa que é totalmente desconhecida. Então, a minha primeira dica é essa: trabalhe com a sua imagem, trabalhe
com seus textos, no sentido de divulgue um pouco, crie um burburinho na internet. Isso é importante para as editoras perceberem que tem gente querendo o seu livro, a sua história. Minha segunda dica é: pesquise as editoras. Não adianta você mandar um livro sobre uma viagem que você fez, um relato de viagem, para uma editora, para um selo como a Paralela. A Paralela publica literatura comercial, feminina, romance, né, literatura erótica e assuntos mais femininos, tipo maquiagem, cabelos, enfim, umas coisas que fazem mais parte do universo feminino. Óbvio que tem homens também que gostam de ler sobre, então, né, mas é mais pro universo feminino. Não adianta você enviar um relato de viagem super técnico, super descritivo para uma editora, para um selo que publica uma outra coisa. Então, é bom você pesquisar. Selo são divisões dentro da editora, como se fosse uma microeditora que tem um assunto específico. Então, tem a seguinte, que publica literatura infanto-juvenil. Tem a Paralela, que publica ficção comercial feminina. Tem a Fontanar, todos eles são selos, por exemplo, da Companhia das Letras. A Fontanar, autoajuda, mindfulness, parenting. Não adianta você mandar coisas que fogem do escopo do selo para pessoas do selo avaliarem. Elas não vão publicar um livro de autoajuda num selo de infanto-juvenil. Não vão publicar um livro de romance numa editora técnica. Não adianta mandar um romance histórico de época para Blucher, por exemplo. A Blucher é de livros técnicos, livros universitários. Não dá certo, entendeu? Então, essa é a minha segunda dica. Pesquise a editora para quem você vai mandar. E a minha terceira dica faz meio que parte dessa linha de pesquisar a editora. Tente conhecer as pessoas no mercado. Eu acho que, infelizmente, o mercado editorial brasileiro é muito pequeno no sentido de... a gente não tem muitos leitores brasileiros. A gente tem... O público, a população brasileira não é tão leitora, né? Lê em média 2 livros por ano. É muito pouco. Então, você conhecer as pessoas certas, né? Você conhecer pessoas que fazem parte do mercado, você conhecer o selo, te leva um pouco mais longe. Não tem, infelizmente, por ser uma população mais difícil de... Não é um mercado tão grande que nem os Estados Unidos, por exemplo. Ele acaba funcionando muito com boca a boca, né? Você conhecer as pessoas, você ter o networking. Infelizmente, a indicação funciona muito assim. É meio triste, é uma realidade meio triste, sim. Mas é a realidade no momento. Eu espero que mude. Eu acho que vai mudar. Eu acho que as coisas estão caminhando para isso. É óbvio que você pode ser publicado pelo seu talento só. Pode ser publicado porque a editora vê o seu potencial, mas é importante você saber que são casos raros. É importante você saber que a sua imagem pessoal, você ter algum alcance, são levados em consideração. É importante você saber que você tem que direcionar esse manuscrito. Você não pode simplesmente mandar. Pra mim, por exemplo, quando eu era uma estagiária, eu não tenho poder de decisão nenhum quando eu sou uma estagiária. Então, e também não adianta você mandar pra mim um relato de viagem quando eu estou estagiando num selo que é literatura feminina. Então, assim, é um trabalho difícil escrever, é muito difícil você ganhar vida com isso, mas não é impossível, mas também, além do mais dá, mas também exige um pouquinho de pesquisa por trás de quem quer publicar, e é isso. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem. Lembrando de novo que essa é a minha opinião baseada no tempo que eu estou no mercado de trabalho e no tempo que eu pesquisei e estudei um pouco sobre esse mercado. Outros profissionais podem ter outra opinião, podem discordar com o que eu falei,
Mas é isso, eu acho que é válido, né, saber um pouquinho de como funciona o outro lado do livro, né? O livro antes dele chegar ao leitor. É isso, fiquem aí protegidos, se cuidem e até a próxima. Beijinhos!